Aula sobre fotossíntese. Assunto extremamente importante para o vestibular, tá? Cai muito em todas as provas, todos os tipos de provas. Bom, vamos lá. Primeira definição. O que é fotossíntese? É a síntese de matéria orgânica. Tá? Nós usamos aqui como exemplo a glicose, mas através da fotossíntese outras moléculas de açúcar, até depois, a partir da energia armazenada nessa molécula de açúcar, a planta também pode produzir outras substâncias, tá? Então, é a síntese de matéria orgânica. Primeira molécula que a gente colocou aqui é a glicose. A partir de substâncias inorgânicas, que são gás carbônico e água. Isso acontece com a absorção de energia luminosa, tá? Daí o nome do processo, fotossíntese. Foto significa luz. Onde acontece a fotossíntese? Acontece em plantas, tá? Tem uma ou outra exceção de planta que é parasita, totalmente parasita, né? Algumas bactérias e também nas algas. Então, nós temos aqui, ó, reino vegetal, reino monera e reino protista. Beleza? A equação geral da fotossíntese: 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, absorção de energia luminosa pela clorofila, produzindo glicose, oxigênio e água. Tá? Aqui a equação geral. A fotossíntese, na verdade, ela é dividida em fase clara e fase escura. Fase clara, também chamada de fase fotoquímica. São reações que dependem da absorção da energia luminosa. Dependem diretamente da absorção da energia luminosa. A fase escura, observe que aqui está entre aspas, porque ela é erroneamente chamada de fase escura. Né? Não precisa apagar a luz para continuar a fotossíntese. Tá? Ela não precisa acontecer exatamente no escuro. A única diferença é que ela não depende diretamente da luz. Tá? Acontece também quando é dia, quando está claro. É que não depende diretamente da absorção da energia luminosa. Tá bom? Vamos lá, então. Na fase clara, nós temos duas equações químicas. Tá? Quais são elas? A primeira se chama fotólise da água, que é esta aqui, fotólise da água, onde vai acontecer o quê? A água vai ser quebrada e vai liberar o oxigênio para a atmosfera. Aqui, certo? Fotólise da água. E o hidrogênio? O hidrogênio, este hidrogênio aqui, ele vem para cá, para o NADP, formando NADPH2. Aí acontece uma reação de redução, tá? Então, o que a planta precisa fazer na fotólise da água? Absorver luz, tá? A luz que vai ativar essas reações químicas. Aí, vai quebrar aqui, ó, vai separar o hidrogênio do oxigênio. O oxigênio ela manda embora, não precisa, forma gás oxigênio. E o hidrogênio vai se combinar com NADP, que é nicotinamida, adenina dinucleotídeo fosfato, formando NADPH2. O que é este NADP? É um transportador de hidrogênio e elétrons. Tá? Ele só serve para transportar hidrogênio e elétrons. Beleza? A segunda equação química, aqui, qual que é? Essa daqui, ó, fotofosforilação. O que é a fotofosforilação? É a síntese de ATP, tá? Com absorção da energia luminosa, a planta vai produzir ATP. Aqui eu tenho ADP, que é adenosina difosfato,
mais um fosfato vira ATP, adenosina trifosfato, que vai armazenar energia. Energia para quê? Para ser usada na fase escura, tá? Essa energia aqui vai ser usada depois na fase escura, na síntese de açúcar. Onde acontece a fase clara, aqui ó, nos tilacoides. Lembra daquelas vesículas dentro do cloroplasto, cheias de clorofila? Então, acontece lá, tá? Nos tilacoides. É onde tem a clorofila. Beleza? Só para a gente ter uma ideia, essa aqui é a molécula de clorofila. Veja que é uma molécula bem complexa. E a clorofila, que eu quero que você veja, que é importante, é a presença de magnésio. Tá? Presença de magnésio aqui na clorofila. Certo? Tudo bem? Clorofila A. Tá? Dentro do cloroplasto, a gente tem associados clorofila A, clorofila B e também tem os carotenoides, certo? Clorofila A, clorofila B e carotenoides. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora que vem a parte mais chatinha, né? O que eu tenho aqui, ó? 2 fotossistemas. O que são esses fotossistemas? Fotossistema 1, fotossistema 2. Tá? Por que é P680 e P700, né? Fotossistema 1, fotossistema 2. Ó, clorofila A, próximo dos 700, clorofila B, próximo aí dos 680 nanômetros, de absorção de energia luminosa, tá? Aqui nós temos no fotossistema 2, dá uma olhadinha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Liberação de oxigênio. O que está acontecendo aqui? Fotólise da água, certo? E também vai ter a fotofosforilação. Além da fotólise da água, olha só, os elétrons vêm para esse fotossistema que vai ser transportado por vários citocromos. O que a fotofosforilação vai fazer? Vai fazer o transporte de elétrons. Esse transporte de elétrons libera energia para a síntese de ATP, certo? Vou repetir. Transporta elétrons, olha lá, transporte de elétrons. Eu não sei se você lembra do processo de respiração celular. Lá também tem uma cadeia transportadora de elétrons no final. Lembra? Ah? Então, esse transporte de elétrons aqui libera energia que vai ser armazenado na forma de ATP. Quando o elétron sai e vai para outra molécula, chama-se fotofosforilação acíclica, porque ele saiu daqui e foi para lá, certo? Quando ele sai de um composto e volta para o mesmo composto, é fotofosforilação cíclica, tá? Independente se é acíclica ou cíclica, o que eu preciso saber deste slide aqui? Preciso saber que acontece uma cadeia transportadora de elétrons, tá? E por causa disso, esse transporte de elétrons vai liberar energia para a síntese de ATP. É isso que eu preciso entender. É que aqui vai acontecer síntese de ATP. Daí o nome fotofosforilação. Olha o fósforo aqui, tá? O P é o fósforo. Beleza? Na fase escura, também temos 2 equações químicas importantes. A primeira é essa daqui, ó. Redução do gás carbônico. Cadê? Aqui. Tá? Entra gás carbônico. Olha o NADPH2 que veio lá da fase clara. Lá da fotólise da água. Tá? Veio lá da fotólise da água. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o carbono.
e o oxigênio que veio lá do gás carbônico, certo? Olha lá, o carbono e o oxigênio, eles vieram lá do gás carbônico. Carbono e oxigênio. O hidrogênio veio da onde? Você lembra de onde veio esse hidrogênio? Veio da água. Olha lá. O hidrogênio veio da água. Olha ele aqui. O que eu vou produzir com isso daí? Glicose. O que nós temos aqui é a fórmula mínima da glicose. Isso daqui 6 vezes vai dar C6H12O6. Formou glicose. Então, a redução do gás carbônico produz o açúcar, tá? Só que vai sobrar, dá uma olhadinha aqui, ó, um oxigênio, que eu só usei um, e mais um H2, deram 2, eu só usei um também. Então, na redução do gás carbônico ainda tem produção de água e sobram os transportadores de hidrogênio, NADP. Beleza? A outra reação química, qual que é? Essa daqui, ó, hidrólise de ATP, certo? Hidrólise de ATP tá aqui, ó. Essa outra aqui é a quebra da ATP. Vai produzir ADP mais P, e esse processo aqui, faltou falar o quê? Que libera energia. Aonde essa energia será utilizada? Essa energia é importante para quê? Para a síntese de açúcar. A quebra do ATP libera energia para a produção de açúcar. Onde acontece isso daqui? A fase escura, que é melhor se falar por chamar de fase enzimática. Acontece na matriz do cloroplasto, tá? A parte gelatinosa que preenche o cloroplasto. Beleza? Então, a fase escura é isso aqui, ó. Ciclo de Calvin, redução do gás carbônico. Você fala, oh, meu Deus, what is this? Pois é. Isso se chama bioquímica. Ah, bioquímica. Isso não é de Deus. Dá uma olhadinha. O que vai acontecer? Entra o gás carbônico, certo? E esse carbono vai ser fixado. Depois que ele for fixado, dá uma olhadinha, ó. Vai liberar ATP, vai fornecer o hidrogênio, vai produzir a glicose. Pronto, já produziu a glicose, tá? Só que tem que completar o ciclo, tá? Então, para completar o ciclo, vai fazer o quê? A regeneração aqui dessa enzima, que é a ribulose de fosfato, certo? Então, é para completar o ciclo. A glicose já foi produzida aqui. Olha lá de novo, ó, ciclo de Calvin, né? Entrou o gás carbônico, certo? E aí, depois que entrou o gás carbônico, olha lá, libera ATP, junta com o hidrogênio e já produz a matéria orgânica. Olha só o que pode ser produzido nesse processo do ciclo de Calvin. Açúcar, aminoácidos, lipídios e ácidos nucleicos. A gente usa como exemplo o carboidrato, né? A glicose, certo? E aí depois tem a regeneração da enzima. Beleza? Tá? Então, isso aqui é o ciclo de Calvin. Vai decorar tudo isso? Lógico que não. Lógico que não. O que eu preciso entender aqui, ó? É igual lá na fotofosforilação, né? Você não vai ficar decorando essas coisas aqui, não. Tá? Quando você for fazer bioquímica, talvez você tenha que decorar, tá? Entrou aqui, ó, gás carbônico, quebrou ATP, liberou hidrogênio, produziu glicose, certo? E saber que é um ciclo de Calvin. Ponto final. Beleza? Vamos lá. O que vai acontecer? Nessa fixação do carbono, deixa eu voltar um slide aqui, tá? Nesse processo de fixação de carbono, olha só, entrou o carbono e ele ficou preso numa molécula com 3 carbonos, tá? Esse ácido fosfoglicérico que foi formado tem 3 carbonos.
Por isso, essas plantas que fazem esse processo dessa forma são classificadas como plantas C3. Tá? Qual que é o problema? O problema é que essa planta C3, né, essa substância também pode se combinar com o oxigênio. Então, ao invés de prender carbono, prende o oxigênio, certo? Aí tem um defeito. Por quê? Porque o carbono vai produzir o açúcar e o oxigênio não vai produzir nada. Então, se entrar o oxigênio no lugar do carbono, esse composto formado com o oxigênio, ele vai ser perdido. E qual que é o problema disso? Vai diminuir a eficiência da planta, né, na produção de açúcar, vai diminuir a eficiência fotossintética dessa planta, certo? Essas aí são as plantas C3. Quando a planta ela armazena o carbono, formando um composto de 4 carbonos, não tem essa combinação com oxigênio, então não tem desperdício, não tem perdas, tá? Então essas plantas são as plantas C4, então elas são mais eficientes na fotossíntese, tá? Como exemplo, gramíneas, né? Milho, cana-de-açúcar, capim, grama, tá? São plantas que são mais eficientes, porque forma essa molécula com 4 carbonos e não vai combinar com o oxigênio, entendeu? A planta C3, o composto, ele pode se combinar tanto com gás carbônico como com oxigênio. Se combinar com gás carbônico, beleza, vai fazer fotossíntese. Se combinar com oxigênio, não vai fazer nada. E aí perdeu, né? Aí perdeu, se chama fotorrespiração. Quem degrada esse composto formado com oxigênio são os peroxissomos, tá? Então, a planta C4, não, a C4 é mais eficiente, tá? Elas só combinam, elas só absorvem, só tem essa combinação com o gás carbônico, tá bom? Certinho? A enzima das plantas C3 é a enzima chamada rubisco, aqui ó, o nome dela, ó, rubisco, e a enzima das plantas C4 é essa aqui, ó, fosfoenolpiruvato. A gente abrevia assim, ó, PEP, tá? E essa planta C4, ela tem mais adaptações do que a planta C3 para um ambiente mais ensolarado. Ela resiste mais à luz intensa, à insolação intensa, tá? Porque ela tem uma bainha, né, ali ao redor do mesófilo foliar, tá? E por isso também resiste a uma maior insolação, a uma maior incidência de luz solar, tá? Também tem as plantas CAN. Plantas CAN são as cactáceas. Essas aí são adaptadas à seca, tá? Cactos, né? São adaptadas à seca. Por quê? O que elas vão fazer? Elas vão absorver o gás carbônico durante a noite. O estômago dessas plantas se abre durante a noite. Bom? Então, em relação à fixação do gás carbônico, a absorção de gás carbônico, as plantas são classificadas assim, ó. Planta C3, essas que podem fazer a fotorrespiração, né? São menos eficientes. Planta C4, que não fazem fotorrespiração, é aproveitamento total ali do carbono que entra, tá? E as plantas CAN, que absorvem o gás carbônico durante a noite, fazem a fotossíntese no dia seguinte, mas a absorção de gás carbônico acontece durante a noite. Beleza?